Bem, agora vou retomar com vocês aqui aquela parte da circunferência trigonométrica, né? Então aqui a gente tem aquela primeira parte lá, né, que fala sobre o sentido, né, a orientação da circunferência dos arcos, né? Eu tenho aqui essa orientação anti-horária, que é positiva, e eu tenho essa orientação aqui horária, que é no sentido do relógio, que é negativa, tá certo? O que foi feito aqui? A circunferência ela foi dividida em 4 partes, né? Então aqui, ó, você tem aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, tá certo? Então, independente da orientação positiva ou negativa, os quadrantes não mudam, tá? Mesmo que eu venha fazer esse sentido aqui, ó, vai mudar aqui o primeiro quadrante? Não, aqui continua sendo o quarto quadrante, aqui continua sendo o terceiro quadrante, tá certo? Tá, que tá mostrando aqui pra gente, ó. Então aqui, o que ele está considerando aqui, ó? Sentido anti-horário. Então ele fez uma circunferência, tá certo? Com centro aqui, ó, 0, 0. Então a gente fala que essa circunferência ela tem raio unitário, ou seja, essa distância daqui até aqui mede 1, essa distância daqui até aqui em cima mede 1, né? Então para qualquer lado que eu for da circunferência aqui, ó, até a extremidade vale 1. Então aqui ele está marcando alguns pontos como referência. Então esse ponto aqui, ele tem coordenadas. Como tem um plano cartesiano aqui, então tem coordenadas. O valor do x dele é 1 e o valor do y dele é 0. Tá? Esse ponto que está aqui em cima, aqui, ó, né? Também tem dois números aqui, ó, dentro do parênteses. Ou seja, o valor do x dele aqui é 0 e o valor do y dele aqui é 1. Esse ponto que está aqui, ó, né, que corresponderia a 180 graus. No eixo, né, como é um plano cartesiano, então esse ponto aqui, o valor do x dele é negativo, é menos 1, e o valor do y dele vai vir aqui, ó, o valor do y dele que é 0. Tá? Esse outro ponto aqui, né, que seria correspondente a 270 graus na circunferência. No eixo, como é um ponto, então pontos são sempre dois valores, valor de x e valor de y. Então, o valor do x desse ponto aqui, ó, o valor do x dele está aqui, ó, ou seja, o valor do x dele é 0. E o valor do y, né, ele está no eixo y aqui, que seria o eixo y, né? O valor do eixo y está para baixo do 0, então aqui é menos 1, ok? Então isso acontece também a mesma coisa aqui, ó, né? Só aqui o sentido é positivo e aqui o sentido é negativo, mas as coordenadas são as mesmas, tá certo? Aqui é aquela circunferência, né, que eu passei para vocês. Então aqui está marcado no sentido positivo. Então você tem aqui, ó, um primeiro arco aqui que está em graus e em radianos. Então 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Próximo arco, que é esse ponto aqui, ó, 45 graus, que em radianos corresponde a π sobre 4. Terceiro arco aqui, que é esse pontinho aqui, ó, 60 graus, que em radianos corresponde a π sobre 3. Aqui, esse ponto, corresponde a 90 graus, que em radianos, π sobre 2. E aí, aquelas linhas que nós vimos, né, que eu falei para vocês, todo arco que está no primeiro quadrante, ele tem um simétrico aqui, ó, no segundo quadrante, um simétrico no terceiro quadrante e um simétrico no quarto quadrante. Lembrando da regrinha, tá vendo? Ó, esse aqui é π sobre 6, né, radianos. Qual o correspondente dele no segundo quadrante? No segundo quadrante, é o valor que eu tenho aqui embaixo, que é 6, tá certo? E lá em cima, esse valor de baixo menos 1. 6 menos 1 é 5. Então é 5π sobre 6. Aí, e como é que vai ser esse π sobre 6 no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, que é aqui, ó, é o valor de baixo, mais 1. Né? Aqui é o valor de baixo, esse aqui é o valor de baixo menos 1, 6 menos 1, 5. E esse aqui é o valor de baixo, que é 6, com mais 1. 6 mais 1, 7. 7π sobre 6. E no quarto quadrante, que seria esse aqui, é o dobro do de baixo menos 1. Né? O dobro do 6 é 12, menos 1 vai dar 11. Tá?
E isso aí serve para todos os outros arcos que vão estar aqui no primeiro quadrante. Tá? Então aqui nós pegamos só os três mais importantes, que é o de 30 graus, 45 e 60 graus. São os ângulos notáveis. Né? Que seria π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. E você vai ver que a relação é a mesma. Ó, aqui é π sobre 3. Então, no segundo quadrante, é o valor de baixo menos 1. Então, embaixo é 3, então 3 menos 1, 2. Então, 2π sobre 3. No terceiro quadrante, é o valor de baixo, aqui, ó, estou pela linha errada. É o valor de baixo mais 1. Então, embaixo está o 3, então 3 mais 1, em cima é 4. Então, 4π sobre 3. E no quarto quadrante, é o dobro do que está aqui embaixo. O dobro do 3 é 6, menos 1, 5. Ok? Aqui, nós temos aquela mesma representação, agora só que todos em radianos. Então, aqui, ó, no sentido positivo, né, π sobre 6, π sobre 4, o número 1 e π sobre 3. No sentido negativo, da inverte, né? Então seria aqui menos π sobre 6 para cá, menos π sobre 4 para cá, menos 1, né? Então aí muda os sinais, porque eu estou seguindo a orientação negativa, tá certo? Aqui, seguindo a orientação positiva, né? Esse sentido aqui, ó. Então, na circunferência, esse ponto aqui começa, é o ponto 0, 0 graus e 0 radianos. Esse ponto aqui, né, seria 90 graus ou π sobre 2 radianos. Esse ponto aqui, 180 graus, ou que corresponde a π radianos. Esse ponto aqui na circunferência corresponde a 270 graus, 3π sobre 2. E completando a volta, 2π. Aqui nesse exemplo, ele está falando o seguinte, ó. Uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde a 360 graus, ou 2π radianos. Se o ângulo θ, né, um ângulo qualquer, né, a ser localizado, possuir módulo, né, o módulo seria o valor absoluto dele, independente do sinal, né, maior que 2π, precisamos dar mais de uma volta no círculo para determinarmos a sua imagem. Ok? Por exemplo, para localizarmos 8π sobre 3, que em graus corresponde a 480, ou seja, então aqui tem mais uma volta, né? Porque uma volta seria 360, ou se for em radianos, 2π. 8π sobre 3, ele vale mais que 2π. Se você dividir 8 por 3 aqui, vai dar mais do que 2. Tá certo? Então significa que tem mais de uma volta. Então, o que está falando aqui? Ó? Então, nós damos uma volta completa no sentido anti-horário, nesse sentido, porque o valor do arco aqui, tanto em radianos como em graus, é positivo. Então, a gente vai no sentido anti-horário, a gente dá uma volta, tá certo? E aí, o que ele faz aqui? Ó? Se você pegar o 8π sobre 3 e dividir em duas partes, né? Por que duas partes? Como eu sei que tem mais de uma volta não é 2π, então se eu pegar 6 sobre 3, né? 6 dividido por 3 vai dar 2π. Tá? Então aqui eu tenho 2π, tá certo? Tá. Só que para poder chegar no 8π sobre 3, eu tenho 6π sobre 3. Para poder dar 8π sobre 3, falta 2π sobre 3. Porque 6π com 2π vai dar o 8π que foi dado aqui, tá vendo? Ó? Esse valor aqui, ó, que ele colocou aqui, ó, esse valor aqui corresponde a 2π, ou seja, então aqui eu dei uma volta. Tá certo? E ainda, né, falta acrescentar mais 2π sobre 3. 2π sobre 3 é o arco que está no segundo quadrante, tá certo? Tá vendo que é um a menos que está aqui embaixo? Então significa que está no segundo quadrante. Né? Então esse arco aqui, ó, 2π sobre 3 corresponde a esse valor aqui, que em graus, né, corresponde a 120 graus. Aí eu achei a posição do arco que foi dado, 8π sobre 3, que corresponde a 480, aqui na circunferência. Ó, vai estar na mesma posição que os 120 graus, ou em radianos, 2π sobre 3.